também auxílio para consultas e exames, principalmente para pacientes oncológicas. Sandra Petito, 22456. Trabalhar para quem precisa. Vote Carmen Giraldi, 22004. Isso não pode parar. Isso é caminho seguro. FM Musical 105,7. Coligação Caminho Seguro para São Paulo. Gente, vamos conhecer melhor o Pablo Marçal? Digita no Google aí, ó. Áudio Marçal Polícia Federal. Vamos conhecer melhor o passado do Marçal? Digite no Google. Áudio Marçal Polícia Federal. Vou repetir, tá? Áudio Marçal Polícia Federal. A gente tem que conhecer o passado de todo mundo. Vamos conhecer o passado do Marçal? Digita aí no Google, ó. Áudio Marçal Polícia Federal. Áudio Marçal Polícia Federal. De segunda a sexta tem o programa Jeremias Neto, sempre às 3h. Não perca! ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates com o pastor César Cavalcante. Um cristão que não é dizimista, ele dá liberdade para que o inimigo possa agir em suas finanças. A pessoa que não é dizimista, ela dá liberdade ao inimigo para agir na área financeira. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um debate da Rádio Musical FM. Eu sou o pastor César Cavalcante e nós vamos juntos até meio-dia, e que Deus nos ajude a termos um bom programa. Para quem assiste o programa ao vivo, é sempre às 11 horas da manhã, na principal emissora evangélica de São Paulo, Rádio Musical FM 105,7. Obrigado você que está nos dando uma carona aí no carro, no ônibus, na condução, a galera do fone de ouvido acompanhando a gente também, sempre pela sintonia 105,7. Para você que acompanha no aplicativo, tenta achar aí Rádio Musical, baixa o aplicativo, não precisa gastar internet, só baixa o aplicativo, é levinho, aí você fica ouvindo o áudio da rádio o tempo todo, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. E para você que assiste o programa também, para você que acompanha pelo YouTube, pelo canal do YouTube, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vou pedir a você que se inscreva no canal César Cavalcante, também no canal Musical FM 105.7, seja qual for o canal que você está acompanhando, só clica aí em se inscrever, dá um like para ajudar a gente no nosso posicionamento. E o tema de hoje é esse: quem não é dizimista dá liberdade para o inimigo agir nas finanças. Você pode mandar a sua opinião também pelo áudio 984849988. Na técnica do programa está aqui o Rafael Suassuna, e você pode participar também mandando a sua pergunta ou a sua opinião pelo áudio do WhatsApp. E para quem está ao vivo no YouTube, também pode escrever aqui no chat, e à medida do possível aqui você manda aí a sua opinião e torça para a gente pescar a sua opinião e colocar aqui no programa. Para tratar esse assunto, estou recebendo aqui o pastor Carlos Wagner, presidente da Igreja Evangélica Sal e Luz. Bem-vindo mais uma vez à nossa mesa de debates, pastor Carlos Wagner. Obrigado, pastor César. Um prazer muito grande estar aqui mais uma vez. Dessa vez agora com o pastor Fabiano Faia. Um prazer, a primeira vez que nós estamos juntos aqui na mesa de debates.
Acredito que hoje teremos muita coisa boa para tratar e vai sanar bastante dúvidas, né? Porque quando o assunto é dízimo, é dinheiro, tem sempre um TNT no meio aí. Com a gente também aqui, pastor Fabiano Faia, pastor da igreja Atalaias Church, aqui em São Paulo. Bem-vindo mais uma vez à nossa mesa de debates, pastor. É sempre uma alegria, pastor César, hoje conhecendo o pastor Carlos Wagner, esse tema muito pertinente. Realmente, quando a gente fala de dinheiro, isso realmente é polêmico na igreja e precisamos esclarecer mesmo. Tamo junto. Maravilha. Pastor Carlos Wagner, eu quero começar com o senhor. Sua opinião inicial, o senhor vai defender o quê? Que quando a pessoa dá dízimo, não dá dízimo, ela dá uma certa liberdade para o inimigo agir nas finanças? Exatamente, pastor. Como eu falei para o senhor aqui nos bastidores, o tema foi inteligentemente elaborado. Obviamente ele vai nos levar, né? Nós vamos ter que entrar, querendo ou não, na questão do dízimo, nas questões de Malaquias, na questão do devorador e daí por diante. Mas eu já antecipo que eu defendo que sim, pelo fato não de Malaquias 3:11, mas devido a todo um contexto interpretativo integral, né, que trata como um todo dessa questão do dinheiro e da contribuição e do egoísmo, né, das pessoas avarentas. Então, por esta razão que eu defendo que sim. E nós vamos trabalhar aqui a devida interpretação de alguns textos para atestar que esse é o meu ponto de vista. Ok, pastor Fabiano, qual a sua opinião inicial aqui sobre o tema? Eu vou defender que não, porque eu creio que o dízimo é uma prática da lei instituída na Antiga Aliança. Não temos nenhuma normativa do dízimo no Novo Testamento e por isso a questão do dízimo não influencia em nada. Concordo com o pastor Carlos que a avareza sim atrai sim a influência na vida financeira, porque a Bíblia diz isso no Novo Testamento. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. O que semeia em abundância também ceifará. Então, quem retém a generosidade, ele sofre a pena, né? O que você fizer ao outro é aquilo que você vai colher na sua vida. Então, o agente espiritual que tem a autoridade para agir na sua vida é aquilo que você planta na vida. Então, se você não gosta do que você está colhendo, você tem que prestar atenção no que você está plantando. Mas não necessariamente ao dízimo, né? Nós vamos discorrer aqui alguns textos bíblicos, vamos entrar em alguns questionamentos a respeito da normativa. Existe uma normativa para o dízimo no Novo Testamento? Não existe. Bom, pastor Carlos Wagner, senhor... Agora, depois da sua fala inicial, agora sim o senhor pode entrar na sua opinião. Pois não. Primeiro, eu entendo que o dízimo deu início não com um pensamento normativo, mas descritivo, né? Quando nós vemos lá Gênesis capítulo 14, a partir do versículo 20, nós vemos que Abraão, no caso do texto ainda Abrão, após voltar da batalha dos 4 reis contra os 5 reis e obter vitória, ele se encontra com Melquisedeque, né, que tem um sacerdócio eterno, vamos tratar sobre isso já já, e dá o dízimo ao Melquisedeque de tudo que ele tinha, né? Ali fica claro que Abraão estava fazendo aquilo por gratidão a Deus, por reconhecer a soberania de um sacerdote divino, e a partir dali se inicia uma linhagem sacerdotal superior à linhagem sacerdotal de Levi, ou dos levitas, né? Que, sim, quando a linhagem sacerdotal é dos levitas, aí ela é normativa. Eu concordo que em Levítico, em alguns textos de Levítico, Números e Deuteronômio, a gente vê normas que definem o dízimo para manutenção da casa de Deus e do sacerdócio. Mas esse sacerdócio tinha um prazo limitado, conforme no livro de Hebreus, que nós vamos ver aqui, capítulo 7 de Hebreus. Mas o sacerdote de Melquisedeque não foi limitado a um tempo, não foi determinado para terminar. Ele é eterno. E quando nós analisamos as escrituras, conforme Malaquias capítulo 2, conforme alguns outros textos do Novo Testamento, como Apocalipse, capítulo 1, versículos de número 23, se não me falha a memória, onde os santos pastores, que são sacerdotes da igreja atual, da Igreja da Graça,
ou da Igreja de Cristo está em pé de igualdade com os sacerdotes do período normativo da lei judaica, o dízimo dá continuidade para isso, pastor. Okay. Tá? Bom, o assunto não é exatamente se o dízimo é para o Novo Testamento ou não, mas se a pessoa que não serve a Deus com o dízimo, não serve entregando 10% da sua renda, se ela abre margem, né, para que o inimigo haja nas suas finanças, haja do verbo agir, né? Volta aqui com o pastor Fabiano. Embora a temática seja a ação do inimigo na vida financeira, nós vamos acabar entrando na questão do dízimo ser ou não normativo, porque é o que negativa essa opinião. Porque o dízimo, mesmo com a argumentação do pastor, você não vai encontrar um texto que coloque isso em normativa. Abraão deu dízimo a Melquisedeque uma única vez, relatado no texto, né, em gratidão ao Senhor. Não existe nenhuma regra mensal do dízimo, e foi um ato de honra. Eu não sou contra quem quer dizimar na igreja, inclusive na nossa igreja as pessoas dizimam, podem dizimar, mas não como obrigatoriedade, não como uma normativa, mas como um princípio de honra. Uma vez que o dízimo foi dado antes da lei, por alguém que fez isso com princípio de honra, não há nada de errado em quem queira dar o dízimo. O que está errado os líderes espirituais, no caso os pastores, criarem essa doutrina judaica dentro da igreja e colocando pressões sobre as pessoas que não dão o dízimo, como se elas fossem amaldiçoadas, enfim, o devorador vai devorar os seus bens, e isso cria uma série de pressões nas pessoas para que elas façam isso obrigatoriamente, porque colocaram na cabeça dela que isso é uma normativa. E é o que acontece hoje, por isso que nós estamos, inclusive, discutindo esse assunto. Há pessoas que, se ela não dizima, ela não ceia, se ela não dizima, ela não pode participar de nada. Tem um cartãozinho, tem o nome dela, tem uma cobrança e tem um acompanhamento do dizimista e do não dizimista. E isso é o grande problema, porque é heresia. Nós não temos uma normativa no Novo Testamento para isso. Você vai encontrar nas cartas de Paulo, dos apóstolos, e até mesmo você não vai ver isso na pessoa de Jesus Cristo, embora exista um texto em que Jesus critica o fariseu, que dizimava, né, mas não cumpria o restante da lei. Ele está falando ali com judeus, né, que ainda, fariseus que faziam parte do tempo da lei, ainda não havia a crucificação, não houve ainda a graça, não se manifestou, e Jesus estava falando tipificamente para um grupo judeu que seguia as práticas da lei. É o único texto que você vai encontrar no Novo Testamento que Jesus faz citação ao dízimo, e mesmo assim não é uma frase normativa. Nas cartas de Paulo e dos apóstolos, nós vamos perceber claramente que o padrão de cuidado da igreja era a oferta voluntária, era a entrega generosa. Por isso nós não podemos assumir como norma o dízimo no Novo Testamento. Mas as pessoas podem dizimar com o princípio de honra. Ok. Pastor Carlos Wagner. Vamos lá. O meu ponto de vista é que o dízimo não deu início no contexto teológico bíblico como normativo. Então, quando nós analisamos que quando não fazemos, nós recebemos sobre nós alguns castigos, devemos analisar a luz das Escrituras com um contexto exegético, né? Voltando para Malaquias, se no ponto de vista do irmão o dízimo é normativo e ele então não serve mais para o Novo Testamento, as ofertas também não servem. Porque Malaquias capítulo de número 3, versículo de número 8, diz assim: vocês me roubam não somente no dízimo, mas também nas ofertas, né? Logo, quando o texto faz alusão às contribuições, o que o texto está dizendo em Malaquias, porque o livro de Malaquias essencialmente fala a ingratidão de Israel e fala do castigo que vai decorrer dessa ingratidão, né? A exegese de Malaquias é esse. E eu sei que o objetivo do tema é tratar de Malaquias 3:11, né? O devorador e tal, até a personalidade do devorador, que para os mal intérpretes, aqueles que não têm entendimento correto das Escrituras, às vezes por falta de informações, interpretam erroneamente o devorador como sendo o diabo. E nós sabemos que o devorador não é o diabo. Segundo as Escrituras, o devorador seria os gafanhotos, seria as pestes que geralmente costumavam consumir as lavouras,
né? Então nós temos a consciência disso. Porém, aqueles que querem manipular os textos bíblicos, nisso eu concordo com o senhor, usa o fator, o devorador, se você não contribuir, se você não dizimar, no caso que é a questão X aqui, você vai ser destruído, vai ter prejuízo, etc e tal. Eu entendo que a questão não é exatamente essa. Primeiro, eu entendo que Paulo falou sim do dízimo. Aí nós entraríamos em outra discussão. Por que eu entendo que Paulo falou do dízimo? Porque eu entendo que quem escreveu Hebreus foi Paulo, né? Há muitos textos em Hebreus que atestam que Paulo seria o autor. Mas é normativo? Hebreus 7 é normativo? Não, não é normativo. Não é normativo. Eu concordo com você que o dízimo não é obrigatório. Eu concordo, tá? Agora, eu também concordo que quando eu fecho a minha mão para abençoar a obra de Deus, eu também não sou abençoado. Isso nós concordamos. Nós somos atribulados. Existem vários tipos de devoradores. Não vamos entrar, pastor César, no pensamento anacrônico, no anacronismo, que é uma das ferramentas da hermenêutica. Se a gente entrar no pensamento do anacronismo, nós vamos entender que teria que ter gafanhotos para devorar o dinheiro da nossa carteira hoje. Nada disso. Nós vamos entender que hoje existe outros tipos de devoradores que Deus repreende. Devoradores que nos evita de prejuízos, que nos livra de males, de problemas, e que nós temos que entender que esse devorador hoje é uma consequência de nossas atitudes errôneas, tá? Então, o problema é a interpretação correta do texto, tá? Eu entendo que foi elaborado uma ordem normativa para que houvesse oferta na casa de Deus para a manutenção do templo e dos sacerdotes e levitas, mas que hoje os pastores são sacerdotes e levitas conforme a própria Bíblia fala, e eu acredito que o senhor concorde com isso. Quando Deus se revela lá em Apocalipse capítulo 2, através de João, as cartas, trata eles como sacerdotes, trata eles como os santos das igrejas, como os líderes das igrejas. E essas pessoas, elas não vivem de recursos externos, elas vivem da própria manutenção da igreja, tá? Pastor Fabiano. Vamos lá. Em relação à generosidade, em questão que o pastor está falando, a gente vai ver no Novo Testamento que Paulo, por exemplo, ele era bem incisivo em relação à oferta. Por isso que eu bato na tecla que essa é a única instituição no Novo Testamento em relação ao sustento da igreja, da obra de Deus, é a oferta voluntária. Você vai ver em 1 Coríntios 9... Que também não é normativa, né? Que não é normativo, mas é uma recomendação. Tanto que Paulo fala assim, eu vou verificar a sinceridade de vocês através da oferta de vocês. Olha só, para verificar o tipo de gente que você é, através da oferta que você faz. Então Paulo era incisivo quando ele cobrava as pessoas de ofertarem para sustentar a obra de Deus. O senhor concorda que quando ele fala isso, ele endossa que os que o fazem virão sobre eles várias bênçãos, irão receber. Com certeza. Então o sentido oposto esse é o de padrão. não fazer. 2 Coríntios 9. O que semeia pouco, pouco ceifará. O que semeia em abundância, abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem faz com alegria. Deus é poderoso para fazer abundar toda a graça, tendo em tudo toda a suficiência, para que vocês a superabundez em toda boa obra, conforme está escrito, deu aos pobres, espalhou, a sua justiça permanece para sempre. E aí ele diz que para que aumente o fruto da sua justiça. Ele aumenta a sua riqueza, prosperidade de Deus na sua vida. Para quê? Com qual objetivo? Aumentar o fruto da sua justiça. Ponto. Isso é a graça de Deus. Essa é o segmento de prosperidade financeira no Novo Testamento para quem serve a Deus. Não tem nenhuma norma do dízimo. Mas o senhor concorda que o devorador, no contexto, são situações ocasionais da própria natureza que podem sobrevir sobre a vida em Malaquias, né? Malaquias é para o judeu, e eu concordo que quando o texto interpretado, o devorador está falando do prejuízo financeiro, uma vez que o devorador devora a lavoura, uma vez que o povo vivia da lavoura. Era o ganha-pão do povo. Era o ganha-pão. Então, assim, a falta do dízimo no Antigo Testamento, na norma judaica, essa palavra serve para eles, mas não serve para nós no Novo Testamento. Para nós é a falta da generosidade, é a falta da entrega. O que você planta, você colhe. O que você fizer na vida, você vai colher do que você fizer. A lei dos profetas qual que é? Faça ao outro o que você gostaria que fizesse para você, porque é exatamente isso que vai acontecer com você. É isso que a gente entende no Novo Testamento. Pastor Carlos. Mas o senhor entende que quando Paulo fala, quando cada um contribua conforme propôs em seu coração, isso pode incluir o dízimo também? Pode.
Pode, desde que ele não seja obrigatório, desde que ele não seja como Malaquias 3, porque aí vira manipulação. Sim, eu concordo. Se torna manipulação na igreja de hoje. Mas o senhor concorda que quando Abraão deu o dízimo, ele não tinha orientação para fazê-lo? Pronto. Abraão fez o dízimo como graça. Com voluntariedade. Com voluntariedade. Então, numa coisa, nós dois aqui atuamos coadunando, concordando. Que quando o dízimo ele é manifesto nas Escrituras, ele ocorre para que haja no nosso coração um ato voluntário, prazeroso de servir a Deus com o que tem. Quando eu não o faço sabendo que devo fazê-lo, porque as Escrituras me ensinam a fazê-lo, né? Não só Abraão deu dízimo, o senhor deve saber, mas Jacó também deu dízimo, tá? Ele até fez um voto a Deus: se Deus for comigo nessa viagem, quando eu voltar eu serei dizimista, né? Então, os patriarcas estabeleceram que o ato de dizimar seria um ato de agradecimento a Deus. Era uma forma de agradecer a Deus. Hoje, trazendo para o dia de hoje, seria ser grato a Deus pelo seu trabalho, ser grato a Deus pelos bens adquiridos, ser grato a Deus pelo que Deus lhe dá. No momento que eu sou ingrato a Deus, no momento que eu não honro a Deus, porque segundo as palavras de Salomão, dar a Deus o que você tem é honrar a Deus. Mas a pergunta é, eu só mostro que eu sou grato a Deus se eu der 10%? Não pode ser mais ou menos? Não, eu acredito que possa até ser mais. Mais menos, não. No mínimo 10%. No mínimo 10%. Por quê? Porque aí entra a normativa, né? Porque como princípio, né? Exatamente, os 10% era o mínimo que se dava, né? Depois vinham as ofertas alçadas, quer dizer, as ofertas que eram erguidas, apresentadas, manifestadas a Deus. Porque Jesus fala que a nossa justiça tem que exceder a dos fariseus, no que mínimo davam o dízimo. Isso eu concordo com o senhor. Então veja, nós temos uma alíquota no Antigo Testamento obrigatória, que era 10%. Como se fosse um imposto, que é o dízimo. Era um imposto. Aí no Novo Testamento, nós temos as poucas vezes onde aparece a igreja contribuindo, os irmãos davam 100%, né? Eu não lembro de uma oferta onde no Novo Testamento, enfim, pelo menos quando a Bíblia fala ali, os irmãos entregavam tudo, né? Então a ideia de que alguma coisa entre 10% e 100% é o que eu... Exatamente. É nisso que eu quero bater, pastor César. A igreja de Atos, capítulo 2 a capítulo 4, dava tudo. Exato. Dava tudo. Tá lá, o texto deixa claro, isso o senhor sabe. Mas, se nós fôssemos falar dessas questões do não fazer, que é o fator X aqui, né? Eu entendo que o não fazer, assim como acarreta sobre nós o fazer, conforme Lucas 6,38, nós somos pastores, conhecemos de coisa e tchau desses textos. Aquele que dá, recebe em abundância, multiplicado, etc. O não fazer também acarreta, traz uma consequência. E aí que está a questão, sabe? É nesse ponto de vista que o não fazer o dízimo, não necessariamente. Eu acho que essa pessoa, ela não oferta, se ela não se importa, se ela não faz por onde, se ela não consegue enxergar a necessidade da casa de Deus ou a necessidade do próximo à sua volta, ela vai acarretar sobre ela exatamente o que ela planta, conforme ela trata o outro. Essa é a lei dos profetas. Faça o outro que você gostaria que fizesse a você. Então isso fica bem claro. Agora, se eu disser quem não der o dízimo vai sofrer ascensões, aí eu vou ter que entrar no judaísmo, vou ter que entrar lá na normativa que é do Antigo Testamento. Agora, sobre a generosidade da oferta, isso é bem claro. A gente vê Paulo ser incisivo. Olha 2 Coríntios 8:7. Ele diz assim: eu quero que vocês se destaquem em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação, no amor completo que vocês têm, mas olha, se destaquem também no privilégio de contribuir. E aí ele diz: eu não estou dando uma ordem, eu quero que vocês verifiquem a sinceridade do amor de vocês comparando com a dedicação. Então ele está dizendo assim: vocês são bons na palavra, no conhecimento, na dedicação, mas em contribuir também. E aí vocês vão comparar com a sinceridade, porque a sinceridade é revelada nas nossas atitudes. É isso que ele está dizendo. Então ele está sendo incisivo. E talvez, se você fale isso hoje na igreja, como o Paulo falou, alguns interpretem assim: cara, o pastor está fazendo um apelo radical ali. Mas é verdade, nós temos que aprender a ser generosos. E isso ninguém pode discordar. A igreja tem que aprender hoje a exceder a justiça dos fariseus. E a graça é muito mais exigente do que a lei. A lei exigia 10%, hoje na graça, a graça exige tudo. Deus não exige, ele exige tudo de você. Eu já vou passar aqui pro pastor Carlos Wagner, mas eu esqueci de falar da enquete, né, Rafa? Então, lá no @FM Rádio Musical, no Instagram,
Tem lá uma enquete. Quem é dizimista dá liberdade... Quem não é dizimista, né? Quem não dá o dízimo, dá liberdade para o inimigo agir nas finanças? 75% está dizendo que não tem um link uma coisa com a outra, e 25% está dizendo que sim. Tô na desvantagem hoje. Esse número pode mudar à medida que você passe por lá. Difícil e deixe o seu voto. Então vá lá no @FM Rádio Musical, aproveita e sigam lá essa página, esse perfil lá no Instagram, e também o meu perfil no César Cavalcante, também no Instagram. Vamos lá, volta aqui com o pastor Carlos Wagner. Nós vamos fazer aqui uma interpretação mais exegética. Quando nós analisamos nas escrituras, muitas questões, pastor César, são dispensacionais. Por exemplo, quando Deus criou o homem e a mulher, ele ordenou a Adão, capítulo 1, versículo 28 de Gênesis, que ele não comesse carne. Porque nós não somos carnívoros, nós somos herbívoros originalmente. A nossa própria arcada dentária mostra isso. Mas no capítulo 9, quando Noé saiu da arca, versículo 4 em diante de Gênesis, Deus mandou que Noé comesse todo tipo de carne. A partir dali se tornou carnívoro. Então, isso significa que há vários contextos bíblicos que mudam de acordo com as circunstâncias. Tá? Do período de Abraão, de Jacó, o dízimo era um ato de gratidão a Deus. Mas quando a igreja, a congregação de Israel, sai do Egito para a terra prometida, era uma congregação rebelde, uma congregação de duro serviço. Aí Deus institui em Levítico 27 como norma, em Deuteronômio 11, como norma que o dízimo tem que ser dado, senão aconteceria o que foi determinado em Deuteronômio 28, versículo 15 diante. As pragas cairiam sobre eles, várias pragas, inclusive as dos gafanhotos. E aí, quando termina o Antigo Testamento, com Malaquias, nós observamos que Deus endossa que o povo estava sofrendo, não estava colhendo o que estava plantando, porque eram desobedientes às normas instituídas. Quando Jesus vem, você já citou o texto, Mateus 23, Lucas capítulo 11 também, acho que é a minha referência de Mateus 23, né? Só Mateus e Lucas cita isso. Jesus fala do dízimo uma única vez, mas ele não fala do dízimo condenando, mas ele fala endossando, porque Jesus veio endossar a lei, não condenar a lei, né? E aí, a partir daí, vem a igreja. Quando a igreja vem, o dízimo está incluído no contexto. O dízimo está incluído no contexto, porque os líderes da igreja, como Pedro, Tiago e João, foram convidados a deixarem seus trabalhos para trabalhar em prol da igreja. Integralmente, por sinal. Eles viviam integralmente para a igreja. No entanto, pastor César, a fórmula que a igreja naqueles dias contribuía era muito mais que o dízimo. Agora, se eu não consigo dar 10% do que eu ganho para a igreja, eu vou dar mais que isso? Eu vou entregar mais do que isso? Logo, eu sou uma pessoa avarenta. Há muita gente por aí que é chamado uma expressão nova a partir de 2020, né? Os desigrejados, por exemplo, que usam como argumento não estar mais na igreja para não poder dar o dízimo. Usam como argumento não serem mais cristãos para atacar. A primeira coisa que eles atacam é o dízimo. A primeira coisa que eles apontam é o dízimo, porque se torna um argumento para eles. Ok. Pastor Fabiano, para a gente fechar esse bloco. Inclusive, os desigrejados, eles têm muito motivo. Mal compreendido. Eu acho que quando eles anulam a vitalidade da igreja, eles estão mal compreendidos. Eles não têm a revelação que deveria ter do evangelho e nem a persistência. Apocalipse 3, você vai ver Jesus não desistindo de uma igreja que era apóstata. Uma igreja que pensava que era rica, mas era pobre. Uma igreja que trancou Jesus do lado de fora, fechou a porta. Mas Jesus está lá batendo. Ele não desistiu da igreja. Então, essa galera que desistiu da igreja não entendeu isso. Mas se apegou a alguns motivos e os dízimos é um deles. Porque de forma incisiva, normativa, manipuladora, é colocado na mesa e alguns caras entenderam isso e por falta de compreensão do todo da escritura, usam apenas parte disso. Então é importante hoje a igreja entender a realidade do que é o dízimo. Porque você pode dizimar. A gente na igreja dizima, as pessoas dizimam, mas não da forma que é colocado. Porque as pessoas podem fazer muito mais do que o dízimo quando entenderem esse princípio de generosidade. Como aconteceu em Atos 2 dos apóstolos, Atos 4, onde diz que as pessoas não havia necessitado no meio deles, porque
as pessoas dividiam o que tinham, suprindo a necessidade uns dos outros. Era uma igreja extremamente ofertante. Isso começou com Ananias, que era da tribo de Levi, foi, vendeu tudo que tinha, e depois a igreja veio. As pessoas vieram fazendo a mesma coisa, porque eles estavam vivendo um avivamento. Ananias não, Barnabé, perdão. Isso. Barnabé começou com isso, e depois, em seguida, a igreja toda começou a fazer a mesma coisa. Então, houve um avivamento, porque onde há um coração disposto, há avivamento. Então, mais do que normas, mais do que regras, é o que eu acredito. A lei precisa estar escrita na tábua de carne do coração do homem, não mais nas pedras. Aí nós teremos um avivamento. As pessoas serão generosas muito mais do que 10%. Exato. Bom, eu vou para o intervalo, e nesse intervalo eu tenho um recado especialíssimo. Bom, especialmente para 10 pessoas que estão ouvindo esse debate, vão sair no lucro hoje. Virei, a gente volta já. Vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. A Faculdade Teológica Bethesda tem milhares e milhares de alunos, algumas dezenas de milhares de alunos, alguns deles ouvindo esse recado agora. Através do nosso Profico, trabalho na rádio, TV, enfim, redes sociais, a FTB se tornou uma grande referência em formação teológica no Brasil. Temos curso de pós-graduação com reconhecimento do MEC. Tem algumas universidades, hoje, eu não lembro exatamente o número, parece que 46 universidades dentro do Brasil oferecem curso de teologia sem usar o nosso nome, mas usando o nosso conteúdo, através de parcerias importantes e profundas que nós fizemos no decorrer desses 20 anos de trabalho. Mas existe um povo que até então estava descoberto desse cuidado e do olhar da FTB. E esse povo é aquele povo que não teve oportunidade de se formar, por exemplo, num curso de carreira, por exemplo, fez o 2º grau, o 3º grau, uma universidade, uma faculdade. Talvez eu esteja falando para alguém que não concluiu o ginásio, que parou antes da 8ª série. Antigamente falava assim, 8ª série, né? Ginásio e tal. Para quem é mais antigo sabe. Não se falava como agora, né? Fundamental, avançado, não. Mas eu quero falar com você. Deus chamou você para o reino de Deus. Deus chamou você para a lida do evangelho. Então você também precisa de capacitação. E aí às vezes você não faz teologia porque você tem vergonha. Você fala, pastor, eu não sei essas palavras aí que vocês falam, supralapsarianismo, não sei o que lá, teontologia, hamartiologia, não sei o que, eu não tenho nem condição disso, porque eu sou uma pessoa simples, tal. Bom, pensando nesse contingente, a FTB preparou esse material aqui, ó. Curso Teologia Fácil. Esse material, esse curso não é novo, tá? Ele foi lançado há uns 12 anos atrás, então nós temos esse material, esse curso de teologia, acho que menos anos, acho que uns 8 anos atrás. Então nós temos esse material didático. Ele foi pensado cuidadosamente. Pegamos o curso de teologia nosso e refizemos, voltados, esse curso especialmente voltado para quem tem essa necessidade
As palavras são mais fáceis, os exercícios são mais fáceis, as videoaulas são mais pormenorizadas, o material é de capa flexível, você não tem que ter nível de escolaridade, você sabe ler e escrever, pode entrar no curso Teologia Fácil. Esse é um curso livre, pessoal, e você vai poder dizer, eu estou fazendo teologia na FTB. Então esse curso é um curso barato, o valor é R$80, você tem material didático incluso, videoaulas inclusas, credencial de aluno por 1 ano. Esse curso dura 1 ano. Junto com o material, você tem 12 disciplinas e 2 especializações. Então você tem uma especialização em santificação. Que curso de teologia você conhece que trata do assunto santificação? Então, santificação é uma especialização aqui no curso Teologia Fácil. Outra especialização, o cristão e a vida contemporânea, as telas, as redes sociais, como o cristão se comporta diante disso. Esse curso, todo o término de matéria, então são 14 disciplinas no total, e no final de cada disciplina, você tem uma aplicação pessoal. Então, por exemplo, eu estou olhando aqui a matéria de seitas e heresias. Deixa eu ver como ela chama aqui. Seitas e heresias. Chamaria-se heresiologia. Então, como é que ela aparece? Ela aparece o nome técnico entre parênteses, mas o nome que você vai usar é esse aqui. Então, é uma matéria sobre seitas e heresias. Então, aqui você vai aprender sobre espiritismo, catolicismo, enfim, os ismos. E aí, no final da matéria, vou colocar no final, porque isso acontece com todas as disciplinas, tem uma coisa chamada aplicação pessoal. O que é aplicação pessoal? Eu aprendi, eu entendi. Agora, como que eu aplico isso na minha vida pessoal, prática? Então, vamos lá. Na página 463 tem a aplicação pessoal do tema seitas e heresias. E a aplicação é o seguinte, ó. Só é possível identificar a mentira quando conhecemos a verdade. Em Judas 1:3, somos convocados a batalhar pela fé. Você está pronto agora para defender aquilo que você crê, aquilo que você acredita conforme a Bíblia? Leia a confissão doutrinária que está na página 15, selecione os textos necessários para defender o alicerce da nossa fé, e aí tem aqui o espaço para você fazer isso. Qual curso que você conhece tem todo esse cuidado? Então eu quero convidar você para um projeto que ele é barato, e além de ser barato eu vou dar 50% de desconto. Deixa eu explicar. O valor dessa mensalidade é R$80 apenas. O material didático está incluso, a matrícula também está inclusa, a credencial de aluno, não tem que comprar nada depois, não tem mensalidade depois. A única mensalidade é R$80, não tem nenhuma taxa, nada, matrícula, nada. Mas você vai estudar o ano, 12 meses, e vai pagar só 6 mensalidades. Então faz o seguinte, ó, dos 12 meses do seu curso, metade deixa comigo, você não paga. Você paga só 6 parcelas. O valor é R$80. Você paga 6 de 80 no cartão. Já com o material, já com tudo que eu falei para você. Tá certo? Os 10 primeiros matriculados, já que eu vou mandar esse material pelo correio para você do curso, então eu vou mandar para você o meu último livro. O livro Conversas Profundas, volume 2. Eu vou dar de presente. E ontem preencheu rapidinho para os 10 primeiros alunos que fizerem a inscrição. Então tá aí o livro, né? Conversas Profundas, volume 2. Você que gosta de conteúdo para pregar, para ser edificado, esse livro vai te ajudar bastante mesmo. Dentro dele tem um QR Code que você cai dentro da plataforma onde tem vários outros conteúdos que vão te ajudar. Então, eu vou dar de graça esse livro custa 60 ou 69, eu não lembro agora, mas eu vou dar de presente. E no curso Teologia Fácil, metade deixa comigo. Então, você paga 6 mensalidades só, estuda os 12 meses, tem acompanhamento por 12 meses, fala com o professor no plantão Tira Dúvidas por 12 meses, envia avaliação, todo o trabalho da secretaria por 12 meses, a credencial de aluno que você baixa agora já, também vale por 12 meses, mas você paga só 6 mensalidades, as outras 6 não tem que pagar. Então, se você ama o chamado de Deus e se você busca capacitação, não importa a sua idade. Eu tenho 70 anos, não importa a sua idade. Eu tenho 20 anos, não importa a sua idade. Se você ama o chamado de Deus para trabalhar, se você foi chamado, não aguenta ficar quieta no banco só.
você quer trabalhar e precisa de capacitação, e você pode investir R$80. Então temos curso de teologia que custa R$2.500, R$4.000, não sei o quê. Esse é o Teologia Fácil. Você paga R$80 só durante 6 meses. São 6 parcelas de 80, nada mais. Os 10 mais rápidos vão ganhar o livro Conversas Profundas, volume 2, e ainda vão ganhar o acesso do Projeto Férias com Teologia, com 5 outros projetos com material didático, videoaulas e tudo mais que você precisa. Material extra, tá tudo lá. Então é só me chamar. Sendo um dos 10, você ganha isso. Se não, eu não sou um dos 10. Tá bom, você paga 6 parcelas de 80, só não ganha o livro. Para saber, é só me chamar no WhatsApp. 97511-3385, ou, para você que está no YouTube, clica no link que aparece aqui do lado no chat, ou o link que aparece na descrição do vídeo, tá certo? Então, é só chamar e fazer a sua inscrição. 97511-3385, ou clique no link aqui. Seja um dos 10 primeiros para garantir a sua vaga. Vira aí, a gente volta já. Vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Quem não é dizimista dá liberdade para o inimigo agir nas finanças, sim ou não? Eu comecei o bloco com o pastor Carlos, fechei com o pastor Fabiano, volto aqui com o pastor Carlos Wagner. Vamos lá. Como eu estava falando há pouco, o tema fala, querendo ou não, né, vai revelar aqui no dízimo, né? E eu entendo que o dízimo, ele não é algo que você faz originalmente como algo obrigatório, mas você o faz porque é grato a Deus por tudo que Deus lhe dá. Quando o autor aos Hebreus, que eu entendo que é o apóstolo Paulo, ele, no capítulo 7, fala dos 2 sacerdócios, ele diz que o do Levi tinha um prazo limitado, mas que Abraão, quando deu o dízimo, não deu o dízimo segundo a ordem do sacerdócio de Arão, mas segundo a ordem do sacerdócio de Levi. Ou melhor, do sacerdócio de Melquisedeque, perdão. E que quando ele deu o dízimo segundo a ordem de Melquisedeque, ele deu o dízimo para alguém que era eterno, que não se acabaria, mas que o de Levi acabaria-se, terminaria. Logo eu entendo que o dízimo, segundo as normas levíticas, terminariam com as regras da lei, porque o texto diz aqui, mudando-se o sacerdote, muda-se a lei. Agora nós temos o sacerdócio de Cristo. Capítulo 7 de Hebreus cita esse texto. No entanto, hoje, quando você entrega a Deus a sua contribuição, não necessariamente você precisa somente dar o dízimo. Você tem que dar. O fato é que há pessoas que usam como argumento, como o senhor falou, era da lei, era legal, então não vou dar o dízimo, tal. Muita coisa da lei que é usada hoje também não deveria ser usado, né? Por exemplo, tem igrejas que defendem o sábado, né? Tem que defendem outras questões que envolvem a lei, que não fazem parte da lei. Só que o dízimo não... Devia seguir toda a lei, então. Exatamente. Até circuncisão. Exatamente, por sinal deu um problemão para a igreja do cristianismo do primeiro século, algumas normas da lei. No entanto, eu entendo que nunca foi proibido no Novo Testamento dar o dízimo, porque Concordo. Paulo e os demais apóstolos entendiam 2 coisas. Primeiro, o dízimo é a manutenção, a contribuição, a manutenção para a igreja. Segundo, que ele veio antes da lei, logo ele é superior à lei, porque ele veio a partir de Melquisedeque. Então, quando eu contribuo, eu sou abençoado. Quando eu me nego a contribuir, logo, eu não sou abençoado. O devorador, que agora vem em outras características, devoram aquilo que eu possuo por conta da minha avareza. Essa é a minha interpretação. Pastor Fabiano. Em relação às alianças, por exemplo, a Bíblia diz que de Adão até Moisés era uma aliança. De Moisés até Jesus era outra aliança. E de Jesus para cá, muda-se o sacerdócio. De Adão até Moisés, a Bíblia diz que a morte reinou porque não havia lei. Abraão deu dízimo a Melquisedeque, era um tipo de sombra que revelaria a lei.
que foi posteriormente a Abraão. Tudo que aconteceu na lei, e a Bíblia diz que são sombras que seriam reveladas em Cristo, que seriam para nós como igreja, e eu acho que a gente tem que procurar entender isso com muita cautela, porque as normas da igreja estão descritas lá no Novo Testamento. Um exemplo, Jesus faz citações de leis da Antiga Aliança, fazendo uma atualização, onde diz assim: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que quem olhar para uma mulher com a intenção impura já cometeu adultério. Então ele vem e traz a clareza, porque tudo aquilo que havia ali na Antiga Aliança eram sombras que seriam reveladas em princípios morais da vontade de Deus para nós, com clareza, porque o corpo é Cristo. Na Antiga Aliança nós só tínhamos a sombra das coisas, dos bens futuros, dos bens vindouros. Mas eu até gostaria de deixar uma curiosidade bíblica aqui para vocês entenderem essa minha posição. Se nós analisarmos antes da lei, a ideia de Deus era que a nação fosse uma nação de sacerdote e não uma tribo de sacerdote. Você vai ver isso em Êxodo 19. Em Deuteronômio 18 é instituído o sacerdócio levítico, onde ele não tem herança, ele que recebe o dízimo. Mas em Êxodo 19, ou seja, antes da instituição da lei, quando Deus ordena a Moisés preparar o povo, santificar, subir na montanha e tal, Deus diz para eles ali no versículo de número 5, versículo 6, ele diz: vós sereis um reino sacerdotal, um povo santo. Então, a ideia de Deus era que a nação toda fosse uma nação de sacerdócio. Isso não aconteceu, porque o povo teve medo. O povo não quis ter um encontro com Deus. O povo volta, Moisés entra sozinho na presença de Deus, e aí Moisés diz o seguinte para Deus: o povo falou o seguinte, fala tu comigo e eu falo com eles. Eles não querem falar diretamente com o Senhor. E aí Deus dá então a Moisés as leis. E aí é instituídas as leis ao povo. Então, se nós percebermos, fôssemos fazer uma análise, a vontade primordial de Deus é que fosse uma nação de sacerdote. Por que eu estou falando isso? Porque se você vai para o Novo Testamento, 1 Pedro 2,9, Pedro vai dizer que é isso que nós somos. Geração eleita, sacerdócio santo. Ele não está falando dos apóstolos. Está falando da igreja. Se você for para Apocalipse 1,6, não está falando de pastor, de apóstolo. Está falando da igreja. E o Senhor nos fez reis e sacerdotes para Deus. Então, nós, voltando ao plano original de Deus, porque essa era a ideia original, nós somos feitos sacerdotes. Então, a gente não tem que pensar que o dízimo é uma instituição. A nossa vida pertence a Deus, porque o sacerdote é isso. A nossa vida é totalmente dele. Nós somos a propriedade peculiar, não temos herança nenhuma. O cristão, para ser generoso, ele precisa entender que nada é dele, tudo é de Deus. Para que eu possa entender a necessidade do meu irmão à minha volta... Mas a pessoa que não serve financeiramente no reino de Deus, você acha que essa pessoa tem uma vida financeira abençoada ou não? Não tem, porque servir financeiramente é um princípio moral do cristão. É um princípio moral que caracteriza Deus na sua vida. O que Deus fez? Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu seu filho. A partir desse momento, Cristo na minha vida exige essas características. A generosidade é a característica principal de Deus. Logo, contribuir é normativo, né? Contribuir é normativo. Normativo. E eu queria endossar o seguinte. Segundo o capítulo 7 de Hebreus, a ordem sacerdotal deveria vir da onde? De Arão. Certo? Só que Cristo veio da ordem de quem? De Judá. Não da ordem de Arão. No entanto, ele se tornou o sumo sacerdote por excelência. Está muito claro no capítulo 7. Logo, quando você contribui como igreja, você não está mais contribuindo pela ordem de Arão. Quem o fazia isso era o povo de Israel. Exato. Você contribui segundo a ordem de Cristo, que segundo o capítulo 7, a imagem de Melquisedeque, ou talvez o próprio Melquisedeque. Logo, quando você contribui, você está contribuindo para um sacerdócio eterno, definitivo. E aí, do que é que o texto fala, pastor César? 7 vezes no capítulo 7, só é contar aqui, dízimo, dízimo, dízimo,
dízimo, o autor, os Hebreus, insiste, é o texto que mais fala de dízimo no Novo Testamento, porque fora esse texto só encontramos dízimo depois em Mateus e em Lucas, certo? Então fica claro que o dízimo, ele serve como uma referência para a contribuição. Ele serve como uma referência para abençoar a obra de Deus. Então, se o texto fala do dízimo com insistência, está aqui na minha mão, várias vezes, Abraão deu dízimo a Melquisedeque, Abraão dizimou porque reconhecia o sacerdócio real. Abraão abençoou aquele que era eternamente Deus Supremo e Todo-Poderoso. Logo, eu entendo que o dízimo serve de referência para a minha contribuição. Então, ele pode servir de referência, mas ele não é uma norma, não é uma ordenança, é um símbolo. Ele tá sendo citado, Melquisedeque está sendo citado, referenciando a Cristo, e essa é a maior referência do texto, não é o dízimo, porque você não vai ouvir nenhuma ordem que a igreja deveria dizimar. Inclusive, os dízimos sustentavam os sacerdotes da Antiga Aliança. No Novo Testamento você vai encontrar vários textos falando como sustentar o pastor, o apóstolo, o líder ministerial. E é através das ofertas voluntárias. Você não vê citação do dízimo, inclusive quando se fala do salário do pastor, que o obreiro é digno do seu salário, que o presbítero é digno de salário dobrado. Você não vai encontrar ali nenhuma citação, façam o dízimo para sustentar a vida do sacerdote, que é o pastor, é o tipo de sacerdote da Nova Aliança, mas na Antiga Aliança era o levita e recebia o dízimo. No Novo Testamento não tem nenhuma norma disso. Na verdade, é muito mais que o dízimo. Sim. No Novo Testamento. As coisas, elas se tornam ainda mais claras quanto à contribuição no Novo Testamento. Então, o que eu entendo, pastor, quanto mais eu contribuo, mais eu sou abençoado. Mas quando eu não entrego o que eu tenho que entregar, e a gente está falando do dízimo porque o debate é aqui, quem não dá o dízimo, né? Conforme está aqui. Então, quando eu não entrego o meu dízimo, quando eu não contribuo com o meu dízimo, que é o mínimo, que é essa minha interpretação, eu me torno uma pessoa atribulada por avareza, né? Pode ver que a maioria dos não dizimistas, pastor César Cavalcante, talvez nos ouvindo aqui nesta manhã, são pessoas revoltadas. São pessoas que têm raiva da igreja por essa ou aquela razão, usa como justificativa talvez a infidelidade pastoral de alguns, porque infelizmente no nosso meio também tem lobos. Sim. Tá? E aí usa isso como argumento para não contribuir, porque é uma pessoa avarenta, na verdade, porque é uma pessoa que ama o dinheiro, porque não confia em Deus, porque não é grato, que na maioria das vezes o que tem foi Deus quem deu. Então, eu entendo que quando eu não dizimo, eu sou uma pessoa ingrata, que é o X de Malaquias. Todo o capítulo de Malaquias fala da infidelidade, fala da falta de gratidão a Deus. E hoje nós temos muitos membros de igreja ingrato, utiliza-se do espaço da igreja, às vezes até usa o espaço da igreja para trabalhar, celebra casamento dentro do espaço da igreja, casa suas famílias, seus familiares, vive dentro da igreja, mas na hora de contribuir, nem o dízimo, que é o mínimo, a pessoa dá, ainda fica falando mal. Eu concordo plenamente com o que o pastor está falando, porque sempre vai existir ingratos, pessoas mal entendidas e mal intencionadas em todo o ambiente. É fato que a igreja precisa entender a contribuição. O texto vai dizer que contribuir é um privilégio. Palavras de Paulo. Contribuir é um ato de privilégio. Jesus disse que melhor dar do que receber. São princípios morais no reino de Deus que trazem regras espirituais para a nossa vida. Sim. Você colhe do que você planta. Isso é óbvio, a igreja precisa entender isso. Vamos de consideração final. Considerações finais. Debates. Pastor Carlos Wagner, quem quiser te encontrar, conhecer suas redes sociais e a Igreja Sal e Luz, como é que faz? Pastor, nós estamos ali na rua São Paulo, número 160, em Taboão da Serra. A Igreja Evangélica Sal e Luz, ela tem os cultos às quartas-feiras, às 20 horas, aos domingos, às 18 horas. E nas redes sociais, nós estamos no Instagram, no @CarlosW Bonfim, Bonfim com N de navio e M de Maria, e também no @saleluz.igreja. Estamos ali para receber vocês, sejam todos bem-vindos. Por sinal, eu quero deixar um abraço nossos irmãos da Igreja Evangélica Sal e Luz, que estão sempre ouvindo aqui, dando audiência para esse programa que é maravilhoso. Quase todos os dias eu estou com vocês ouvindo e contribuindo, e é muito bom estar junto. Um abraço a todos os irmãos da Igreja Evangélica Sal e Luz.
Maravilha. Pastor Fabiano Faia, quem quiser te encontrar, conhecer a igreja, como é que funciona? Eu estou a igreja está localizada ali na Penha. Estamos na rua Salomão Dana, número 98, Vila Buenos Aires. É uma travessa da Avenida São Miguel, na altura do número 1005. Temos cultos quarta-feiras, 20 horas, domingo, 9 da manhã. E às 18 horas eu estou lá ministrando todos os domingos nos 2 cultos. Você é meu convidado para estar conosco. Nossas redes sociais, você vai me encontrar pelo meu nome, Fabiano Faia, no Instagram, Fabiano Faia no YouTube. Inclusive o nosso canal do YouTube tem mais de 300 pregações completas, mensagens abençoadas para abençoar o seu coração. Vai lá, entra, se inscreve no nosso canal e assiste as mensagens. Temos também no Facebook, Instagram e YouTube. Fabiano Faia e Atalaias Church é o nome da igreja, tá bom? Independente de tudo que foi dito aqui, eu quero me posicionar falando uma coisa. Quando o assunto é dinheiro, parece que mexe com o Deus das pessoas. Verdade. Né? E eu vejo pessoas ensandecidas, né? Tipo, desesperadas, falando que não tem que se contribuir financeiramente, não tem obrigatoriedade de contribuição financeira, não sei o quê. Só é possível construir uma igreja com dinheiro. Só é possível enviar um missionário, que custa bastante, com dinheiro. Só pensa assim, um missionário vai para um país, sei lá onde é em dólar, por exemplo. O dólar tá R$5. Então, para que ele tenha, sei lá, uma vida digna e more lá gastando 1.000, aqui é 5.000, entendeu? Se tem 10 missionários desses, são 50 mil. Exato. Para traduzir uma Bíblia, essa Bíblia que você usa, para ela ser traduzida, são algumas centenas de milhares de reais. Então, só tomem cuidado com aquelas pessoas que apenas falam mal. Tem gente que só fala mal por falar. E aí começa a falar, tem devoradores, tem lobos, tem não sei o que lá. É verdade, tem mesmo. Então procure uma igreja de verdade. Exatamente. Procure uma igreja de verdade, com um pastor de verdade, e aí você vai contribuir de verdade. Obrigado, pastor Fabiano, obrigado, pastor Carlos, obrigado, Rafa, Deus abençoe a todos. Eu fico por aqui, às 14h eu volto ao vivo com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. 105.7 Musical FM. Musical. Mais unidade cristã. Música